Muito bom dia para você ligado nesse Acorda. Tô aqui diretamente de São Januário e a gente vai repercutir um pouquinho o que foi esse Vasco e Red Bull Bragantino, né, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes eu vou dar um recado da NIT Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza, desde 2018, atuando nessa área para uma existência mais saudável e sustentável do planeta, com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo. Experimente os produtos da NIT Quantic, entrega em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência e atendimento. A prioridade é você. O WhatsApp é 21 973010885. O e-mail é contato@nitquantic.com.br. O site é nitquantic.com.br, Rua Ator Paulo Gustavo, 426, Sala 601, Icaraí, Niterói. A NIT Quantic é a frequência da sua saúde. Bom, o que falar, né? Falar para vocês que estão me acompanhando aqui nessa corda, cara, é cansativo, meu. Difícil. Mais um resultado frustrante de um time que apresenta os mesmos erros desde o início da temporada, até antes que isso. Pelos números, até que o Vasco merecia uma sorte melhor no jogo. Mas a efetividade do Bragantino soou mais alta aqui em São Januário. É um time claramente mais organizado. É um time claramente mais entrosado. Muito bem treinado pelo seu treinador, Fernando Seabra, que veio aqui em São Januário com o objetivo de conquistar os 3 pontos e assumir a liderança do campeonato. Fizeram isso com muita objetividade. O gol, logo no início, condicionou muito o que foi o decorrer do jogo. Hoje, principalmente no futebol brasileiro, futebol no modo geral, é muito difícil você virar um jogo. E um gol muito cedo acaba trazendo muito mais tranquilidade para o time adversário e aumenta o nervosismo de um time que já por natureza, mentalmente frágil. E diante do seu torcedor, o tempo vai passando, você vai sendo pressionado e aquilo vai só dificultando ainda mais, minuto a minuto. Eles conseguiram um gol muito cedo, 1 minuto e meio. Colocaram em prática taticamente tudo aquilo que foi estudado de um lado. O Vasco até tinha uma certa tranquilidade de saída aqui de trás, mas quando chegava no meio de campo era facilmente batido. A marcação era muito forte em cima do Coutinho, jogadores como o Tietchan, que errou muito no jogo. O Jair também. Os laterais do Vasco hoje também tiveram muitas dificuldades. Paulo Henrique, nossa, que partida terrível do Paulo Henrique. Contra um Bragantino muito organizado. Eles conseguiram o segundo gol numa jogada pelo lado direito. Aí eu vou voltar um pouquinho no primeiro gol, porque, cara, eu falei isso na transmissão, você não pode tomar gol de bola parada, né? Logo no início, aquela sensação de que o time não entrou em campo. Lançamento no primeiro pau, teve um desvio e, enfim, o zagueiro deles foi lá e fez o primeiro gol. Segundo gol, uma jogada pelo lado direito. Então foi correndo para trás, uma jogada do Vinicinho, lançamento no segundo pau. Isidro Pita teve toda a liberdade de matar no peito e fazer um belíssimo gol. E, cara, o que já era ruim ficou ainda mais difícil, né? Um time que erra muito individualmente. Tecnicamente o Vasco é um time que erra muito. E atrás do placar,
jogando em casa, a situação ainda fica muito mais complicada. Veio o intervalo, o Vasco voltou com uma única mudança, que foi a entrada do Matheus Carvalho. Até para dar uma consistência, tentativa, né, de consistência maior no meio de campo, até pela ausência do Hugo Moura, a saída do Jair para a entrada do Matheus Carvalho. O início até que foi animador, a pressão de certa forma surtiu um certo efeito, mas não o suficiente para agredir o adversário, que estava muito bem montado. No decorrer do segundo tempo, Seabra foi fazendo substituições, foi recarregando a bateria do Bragantino, e o Vasco pouco fez para tentar sair dessa estratégia do time adversário. Foi substituir só depois dos 30, com a entrada do Alex Teixeira e do Adson, e mais para o final ainda, Puma, enfim. O que me chama a atenção é olhar para o Fernando Diniz, e eu perguntei isso durante a jornada. Cara, essa demora nas substituições, ainda mais um time que é frágil mentalmente e fisicamente, porque o time do Vasco não aguenta o jogo todo. Boa parte do segundo tempo, depois daquela pressão dos 15 minutos, arriou. O Nuno arriou, o Felipe Coutinho não aguentava mais, o Verratti não aguentava mais. O Verratti, que hoje, terrível, né? O Verratti teve 3 oportunidades, 2 muito claras. Um lance de cabeça que ele perdeu o gol na entrada da pequena área, ele cabeceou para baixo, a bola subiu. Teve um que ele finalizou em cima, matou no peito e finalizou em cima do zagueiro, diferente do que foi o Pita no segundo gol do Bragantino, enfim. A bateria riou, o Fernando Diniz olhava para o banco e nada fazia, e a pergunta que eu faço, e foi a pergunta que eu fiz para o Sérgio, é olhar para o banco e não ter confiança naquilo que ele tem. E isso potencializa ainda mais a importância de uma janela assertiva. Mas aí a gente já entra numa outra discussão. Será que essa janela vai ser assertiva? Será que o Vasco vai ter dinheiro para fazer essa janela? E quem vai contratar? Vai continuar sendo o Felipe, sem diretor executivo? Mais uma vez, eu repito o que eu venho falando nos outros acordes. O Vasco é um clube com muitos questionamentos e poucas respostas. E assim, e aí? Sabe, eu fico realmente, cara, hoje foi um dia que eu saio daqui de São Januário realmente bem desgastado. Porque a gente olha na televisão, a gente está chegando numa fase, no meio do ano, o campeonato vai parar, o Vasco vai enfrentar o São Paulo aí no próximo dia 12, o campeonato para porque a gente vai ter pela primeira vez o Mundial de Clubes no formato Copa do Mundo. E pra gente que mora aqui no Rio, acho que no Brasil todo tá rolando aí vários comerciais, e a gente vê os nossos rivais se gloriando aí pela classificação, justo do lado deles. Vão participar de uma competição importante nos Estados Unidos, você vê lá o escudo do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, em vários comerciais falando do Mundial de Clubes, e a gente cada vez mais para trás. É um poço interminável de um clube que, cara, a gente olha e é muito difícil ver uma alternativa. Porque o Vasco vive de espasmos. Chegou o Diniz, a gente fez um grande jogo contra o Fortaleza, dá uma certa esperança, depois a gente toma uma porrada de novo, e aí? A gente não consegue ter um equilíbrio, a gente não consegue ter uma evolução, a gente não consegue ver um desenvolvimento, é muito difícil. E foi reflexo em campo hoje, um Vasco em frangalhos, contra um clube muito organizado, um clube que acerta nas suas contratações, tem jogadores muito interessantes do outro lado. E o Vasco com muita dificuldade, que vê no seu treinador, e não vou aqui criticar o Fernando Diniz, mas ele olha e na cabeça dele não tem quem colocar, porque é o que ele passa em campo quando ele demora nas substituições, quando ele tem essa dificuldade aí de poder fazer alguma coisa.
E assim, às vezes eu fico pensando, e eu tive essa sensação nos jogos que o Vasco fez contra Porto Cabejo e contra o Vitória, que com um a menos deixou o Vitória virar. Tinha um reset, sabe? Sabe aquele reset? Vamos resetar, sai todo mundo, vamos tentar todo mundo, vamos trocar. Todo mundo que tá ali, sai e faz uma mudança. É óbvio que isso não vai acontecer, mas tem jogadores ali que já deu, amigo. Já deu. Sabe, se pudesse dar aquela resetada, faz tudo de novo, porque tá difícil. Tá difícil. Deixa aqui no seu comentário o que você achou do jogo de ontem, qual é a tua expectativa pro jogo contra o São Paulo, vem aí a parada, e aí a tal da janela. Não tem nem que ser janela, né? Tem que ser aquele portão grande, porque acho que tá precisando. Deixa o like, compartilha, valeu, até a próxima.